Fala pessoal, estamos aqui para apresentar nosso trabalho do grupo Rafa Arujo, que é o nome que está lá no GitHub, do Rafael Ares de Castro, matrícula 221104, e Gabriel Araújo, 221136. Então, começando, a gente tem o nosso código da main, né, onde tudo acontece, e o que a gente faz aí é que para cada checkpoint, a gente vai percorrer todos os checkpoints em ordem, e para cada par, né, A até o B, a gente vai rodar o algoritmo A estrela que existe nele para ele achar o melhor caminho e o menor custo entre eles no mapa. A gente vai concatenando e aí a gente vai ter o trecho e o caminho total no final. E além disso, a gente vai chamar para cada etapa o código do planejar equipes, como está aparecendo ali, para a gente chamar o nosso algoritmo e decidir quais personagens vão atuar em cada etapa. E no final, a gente combina os custos do movimento e os custos das etapas e a gente visualiza, né? Tem alguns prints aí pra gente visualizar os resultados. Essa é a parte da mente. Ih, cara, foi bom. E agora falando aqui também do nosso código, né? O primeiro algoritmo que a gente usa é o A estrela, que ele basicamente ele monta o melhor caminho entre os dois checkpoints. Então aqui a gente não mexe ainda nada com em relação às habilidades dos personagens, né? E aqui puramente a gente quer saber o melhor caminho entre os dois checkpoints e só isso. Então a gente também usa essa função auxiliar aqui do Manhattan porque ela de fato é boa quando não precisa de diagonal, né? Então, como a gente só pode andar horizontalmente e verticalmente, a gente acabou usando ela. Beleza. Agora a gente tem o código das etapas aí, né? E aí o que a gente fez ali tem os personagens, com as habilidades dele. E aí depois tem a dificuldade que a gente botou nessa lista aí, de todas as etapas, enfim. Aí tá beleza. Aí agora a gente chega na parte do SA ali, né? Que é onde a gente se baseou no nosso algoritmo, esse Simulated Annealing. É uma meta heurística que a gente acabou usando, né? Que ele começa ali com uma solução razoável, vai distribuindo os mais ágeis ali nas mais difíceis. Aí a cada alteração a gente vai adicionando, removendo o personagem entre as etapas e a gente decide se ficou melhor, a gente aceita, e se ficou pior, a gente aceita com probabilidade que depende da temperatura, que a gente acabou colocando aí também, que é uma temperatura que sempre vai caindo ao longo do tempo, né? No começo, como a temperatura tá alta, ela acaba aceitando tudo para o código explorar várias coisas, no final ela vai diminuindo para que de fato só aceite melhorias. E aí a gente faz vários cálculos aí de custo, enfim, de usos também, para a gente guardar a melhor solução e ir seguindo, né? Então, aí tem todas as funções que a gente vai acabar utilizando, né? E acho que a gente pode ir descendo aí, né? E aí tem várias coisas, né? Que é a lógica que a gente acabou implementando, enfim. E essa é uma ideia geral aí do nosso código, dessa parte. Perfeito. E aí, indo agora um pouco para a parte de fato do mapa, né? Então aqui a gente tem esse arquivo TXT. Então, se a gente mudar aqui o checkpoint, mudar qualquer coisa, ele já reflete diretamente, porque o nosso código ele está pronto para qualquer mudança, né? Então, de percurso, qualquer coisa. E aqui é onde a gente de fato lê o mapa. Então a gente bota aqui todos os custos terrenos, os custos do checkpoint, e também carrega de fato todos os textos ali do mapa, né? Para montar de fato em células, como se fosse uma matriz ali, o nosso mapa. Então a gente pega, encontra todos os checkpoints, a gente valida todos os checkpoints e vai montando de fato o custo por cada célula. E aqui a gente também tem essa função vizinhos que devolve quais são os quatro vizinhos, porque como a gente não pode ir na diagonal, então a gente só devolve o de cima, de baixo e os dos dois lados, para de fato a gente conseguir depois calcular os movimentos, enfim. É mais uma função auxiliar mesmo. E aí a gente parte aqui também para visualização, né, do nosso mapa, que como o trabalho pediu uma visualização, a gente escolheu fazer por essa biblioteca do Pygame, que a gente viu que era um pouco parecida nessa né, daria para fazer de forma parecida com essas coisas de célula e tal. É uma biblioteca fácil, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi montar o mapa, montar o caminho e montar um painelzinho com as informações básicas que precisam. Então, seria as informações ali de custo, as informações de energia. Então, aqui a gente começa setando as cores, né? Então, para cada tipo ali do terreno, a gente setou uma cor para ficar mais direitinho. Há uma cor aqui também para o checkpoint, enfim e também para o caminho futuro, porque a gente mostra no mapa qual vai ser o caminho que ele vai estar percorrendo e qual o caminho que já foi percorrido, né, para fazer essa diferenciação. E aqui são as barras, né? Então, as barras da vida do agente, que a gente pensou
em mostrar como se fosse ali num jogo mesmo. Então, a barra dele começa verde e vai diminuindo, pensando também, tipo, na analogia do coraçãozinho, né, no Mario Bros, enfim, que vai tirando. E aí aqui a gente então começa mais mexer em relação à responsividade, porque essa foi a parte mais chata. Então a gente teve que ficar fazendo uns testes e tentando tornar mais dinâmico, né, a largura e a altura do mapa, para que a gente, quando rodasse em telas menores, que é o caso do meu laptop, que é um pouco menor, a gente conseguisse ver bem. Então, e também a gente escolheu fazer um mapazinho pequenininho do lado, que a gente vai mostrar aqui, e a gente criou, que a gente achou mais interessante criar, foi essa partezinha aqui de processar alguns eventos. Então, a gente consegue pausar, né, a visualização, acelerar ela, diminuir ela, e também sair da aplicação através das teclas do teclado, né? Essas teclas que a gente definiu aqui. Então aqui estou mostrando aqui basicamente as funções que a gente usa, algumas funções auxiliares para montar os caminhos, para montar onde a câmera está mostrando, para mostrar qual posição de fato está sendo visível no mapa, e a função principal, desenhar mapa, que é a função que de fato você pega todas as funções auxiliares que a gente criou ali em cima e monta ali no nosso Pygame, né? E aqui é os nossos textos que a gente vai mostrar e a barra de energia e um minimapazinho que ficou bem interessante. E aqui é, de fato, o nosso painel, que aí agrupou tudo, agrupa todas as barras, agrupa todos os mapas e, de fato, mostra ali pra gente. Agora, de fato, a gente vai mostrar aqui o nosso mapa e a visualização dele funcionando. Então, rodando aqui, ele faz o custo inicial, né, sem ainda usar a heurística, e depois faz, de fato, acha esse tempo aqui de 1654. E aí aqui é basicamente o nosso mapa funcionando. Então a gente desenvolveu essas barrinhas aí de energia que a gente comentou anteriormente no código, e aquele minimapazinho ali para acompanhar, porque quando a gente botava no mapa muito grande todos esses quadrados, acabava que a gente não conseguia ver nada. Então a gente preferiu setar uma janela aí e lá embaixo ficar mostrando aonde a gente está com essa janela. E aí a gente consegue também acelerar a velocidade, né? E diminuir ela, pausar ela, se a gente quiser. Então, pensando bem numa parte visual legal, então ali a gente consegue ver qual é a etapa tá atual, qual é o nível de dificuldade, enfim, passando. E aí a gente vai acelerar aqui, né, para ver o final aí da energia do personagem baixando tudo direitinho. Então a gente vê aí que a gente já tá na etapa P, né? Tá na P, agora no S, no T, T, no U. E aí as energias dos personagens já estão chegando ao fim. Pronto. Então, terminou então com a energia dos personagens todas zeradas. E ali no último trecho, a gente então fez aí 1520 passos, teve um custo aí do movimento de 2.798, né? E o tempo na etapas aí foi de 1.654, que foi o menor tempo que a gente conseguiu. A gente fez outras meta-heurísticas, mas de fato elas não performaram melhor. Então a gente decidiu deixar essa porque foi a que a gente encontrou o melhor resultado.